Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Pai, pelo Teu livramento, a Tua bênção. Queremos Te pedir, abre a nossa mente, o nosso coração e tira toda a dificuldade, todo o impedimento, para que possamos assimilar tudo aquilo que vai ser ministrado pela Tua palavra através do Teu servo, Pai. Deus eterno, e assim, Senhor, que nós possamos, Senhor, compreender tudo aquilo que Tu queres nos falar nesta noite. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É sempre uma alegria estar com vocês. Já estou virando, deixar assim mais fácil, né? Já estou virando manauara já, viu? Mateus 24, verso 12, para a nossa meditação, apenas um versículo, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Podeis sentar. Meus amados, o capítulo 24 de Mateus 25, Jesus ele começa a falar de uma série de acontecimentos no tempo do fim, e me chamou a atenção quando ele usa essa expressão dizendo que o amor de muitos se esfriaria nos dias que antecedesse a sua vinda. Mas é interessante observar que esta crise do amor, a gente percebe ela em todos os segmentos da sociedade. Se existe uma crise que nós estamos enfrentando, é a crise do amor. Os gregos, eles reconhecem o amor, pelo menos eles definem 4 nomes de amor. Eles chamam um tipo de amor chamado de storge, né? Que é o amor de irmão. Aí tem uma espécie de amor que eles chamam de amor eros, que é o amor sensorial, o amor sexual, é a atração física. Eles reconhecem o amor filéu, que é derivado da palavra filantropia. E eles falam do amor ágape. O amor ágape, ele é o amor divino. E esse amor, ele é produzido pelo Espírito. Só pode produzir o amor ágape aquele que nasceu de novo dentro do reino de Deus. O ágape é a capacidade de você perdoar uma pessoa como se ela não tivesse feito absolutamente nada para você. Esse é o amor ágape. Alguém te ofende e você lhe perdoa como se a pessoa não tivesse te feito absolutamente nada. Salomão, ele disse que o amor é mais forte do que a morte. O amor, ele é tão forte que ele é capaz de fazer com que um samaritano acuda a um judeu ferido e machucado, mesmo que os dois não tenham nada a ver um com o outro. O amor, ele é tão forte que ele chegou a vencer a lei. Em João, capítulo de número 8, vocês conhecem bem a história, em que alguns acusadores pegam uma mulher em pleno ato de adultério e levam até Jesus. E eles disseram: mestre, pela lei de Moisés, esta mulher deve ser apedrejada, ela foi pega em pleno ato de adultério. E Jesus tranquilamente continuou escrevendo no chão, e de repente ele se vira e olha para aqueles homens com as pedras nas mãos que queriam apedrejar aquela mulher. Ele diz: quem dentre vós não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E ele continuou escrevendo, e a Bíblia diz que foi saindo do mais velho até o mais moço. Quando ele olhou, só estava a mulher. Então Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela disse: foram embora. Jesus disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. O amor venceu a lei. O amor, ele é tão forte que ele foi capaz de fazer com que Jesus, em parte, se contradizesse.
Porque uma mulher chega no meio da multidão e lhe traz a sua demanda. Ela diz: a minha filha ficou endemoniada em casa, me socorre. Então Jesus disse para ela o seguinte: eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E deu as costas para aquela mulher e foi embora. Só que ela saiu atrás gritando, dizendo: mestre, me socorre, a minha filha ficou endemoniada em casa. Aquela mulher, ela era grega, sirofenícia. Foi quando os discípulos disseram: despede a mulher, porque ela vem atrás gritando. Foi quando Jesus parou, e ela disse: me socorre. Jesus disse: não fica bem eu pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece que esta palavra é ofensiva, mas na verdade não é, porque aquela mulher era estrangeiro, e a salvação foi revelada a Israel, era a prioridade. Mas tem algo interessante que a Bíblia diz, que eles veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Na verdade nós somos gentios, nós não tínhamos direito à salvação. Paulo, ele chama a gente de jambuzeiro bravo. O jambuzeiro bravo era uma árvore amarga que não servia para nada, só para fazer fogo. Mas aí Paulo diz que nós fomos enxertados na oliveira. Então o que Jesus estava dizendo para aquela mulher era uma verdade. Os gentios eram considerados como cachorro, não podia comer da mesa, só comia o que caía da mesa. Então essa mulher, ela disse para Jesus o seguinte, quando Jesus disse: não fica bem eu pegar no pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela olhou para Jesus, ao invés de sentir-se humilhada, ela disse: mas os cachorrinhos também comem da mesa das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Jesus olhou para ela e disse: eu nunca vi tanta fé. Vai para a tua casa e seja feito conforme deseja o teu coração. O amor é tão forte que ele acabou fazendo Jesus em parte se contradizer. Esse amor ágape que Jesus ele fala, porque o cristianismo ele é sustentado, ele tem dois pilares de sustentação. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: eu te dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros. Este é o mandamento que eu deixo para vocês. Mas essa questão do amor, ela é tão interessante, que o amor ele não dá o direito de legítima defesa. Você sabia disso? Jesus disse assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Se te ferir o teu lado direito da face, dê também o teu lado esquerdo. Se tomar a tua capa, dê também a sua túnica. Aí alguém pode dizer assim: eu sou crente, mas não sou bobo. A gente sabe que você não é bobo, mas crente age assim. Crente não revida. A Bíblia diz que Jesus nos deu exemplo para seguir as suas pegadas. Olha só para vocês verem como o amor é forte. A Bíblia diz que um dia Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele tira as partes de cima das suas vestimentas e pegou uma bacia d'água e disse: senta todo mundo aí que eu quero lavar os pés de vocês. O Pedrão levantou e falou assim: não, mestre, o senhor não pode lavar o nosso pé, a gente tem que lavar o seu. Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora vocês não sabem, mas saberão depois. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aí o Pedro disse: então pode dar um banho logo de corpo inteiro? Pedro era meio atrapalhado. Mas note só, aí Jesus começa a lavar os pés. Ele lavou o pé do Pedro, do Tiago, do João, do Bartolomeu, foi lavando pé por pé, e ele não pulou o pé do Judas. Ele lavou os pés do Judas. Note que Jesus um dia disse assim: eu vos escolhi os 12,
mas um de vós é um demônio. E Judas era ladrão, era ele que ficava com a bolsa e sempre pegava um dinheirinho a mais e colocava no bolso dele. Mas Jesus nunca tratou Judas como ladrão, nem como demônio. Na hora de lavar o pé, ele lavou o pé de todo mundo, e eu acho que o pé que ele mais caprichou foi o pé do Judas. Irmão, se você quiser cumprir o amor de Cristo na tua vida, vai ter que lavar o pé do Judas também. Pastor, é tão difícil isso? Eu também acho difícil, mas não é impossível. Deus vai nos dar graça para exercer o amor em excelência para a glória de Deus. Eu, quando leio a primeira carta aos Coríntios, que fala muito do amor, e é bom a gente ler porque é muito longo o texto aqui, e é muito interessante quando Paulo começa a falar, 1 Coríntios capítulo 13, e ele começa a dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sinal, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Aí ele começa a dizer que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. E eu gosto dessa parte: tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo suporta. Aí Paulo termina esse texto aqui: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, a maior delas é o amor. Amar. Pastor, como é que eu posso amar uma pessoa que me faz mal? Eu, de vez em quando, eu converso com Jesus sobre isso, porque ele diz: amai os vossos inimigos, abençoai o que vos maldizem, e orai pelo que vos persegue. O cara está tramando para você, o cara está querendo acabar com a sua vida, e você tem que se comportar totalmente ao contrário. Sabe por quê? Porque muitos de nós temos dons espirituais, e qualquer dom que você tem, se ele não foi exercido debaixo do amor de Deus, esse dom para nada serve. Dom de revelação sem amor é adivinhação, meu irmão, não serve para nada. Os dons espirituais devem ser exercidos com amor, senão não serve de absolutamente nada. Mas aí alguém pode dizer assim: Senhor, eu tenho o dom do amor. Não, amor não é dom. Amor é fruto do Espírito. Paulo, em Gálatas capítulo 5, quando ele fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, ele coloca o amor em primeiro lugar da lista. Ele diz: e o fruto do Espírito é o amor. É o Espírito que produz o amor em nós. Então, outros dizem assim, né? Outros dizem assim: eu aprendi a amar essa pessoa. Mas é verdade, a gente aprende a amar, porque João disse assim: cerrando tu as tuas entranhas, estará porventura o amor de Deus em ti? Quer dizer, quando a gente tem que se abrir para amar, porque tem pessoas que a gente olha e fala assim: eu não fui com a cara desse camarada, sem nunca ter conversado, não sentou junto. Uma vez eu assumi uma igreja, eles gostavam muito do pastor da igreja, tiraram aquele pastor e colocaram eu, foi todo mundo embora. Aí me viram com essa cara feia que eu tenho aqui. Só que eu falei: gente, a cara é feia, mas o coração é bom.
Fui na casa de todo mundo, falei, vamos comer um saco de sal junto comigo, depois vocês tiram a conclusão de vocês, me dão uma oportunidade para eu me revelar a vocês, só vão embora assim, sem saber quem eu sou. Aí voltou todo mundo, conviver comigo, aí descobriu que era aquilo, era verdade mesmo. Mas eu consegui trazer todo mundo. Só que ele simplesmente olhou para a minha cara, não gostou de mim, e saiu todo mundo da igreja, mas voltaram, depois eles descobriram que aquilo não valia a pena. Eu sempre digo assim, quem não vai com a minha cara não sabe o que está perdendo, irmão. E é verdade. Então é assim, não olha para as pessoas e já vai julgando e falando, que cara esquisito, não fui com a cara desse camarada, não fui com o jeito dele, você nem conhece, nunca nem viu, não sabe quem é, isso aí é uma falta de amor, é um preconceito, é um auto-julgamento, é um julgamento antecipado. Mas quando o amor de Deus está no nosso coração, você olha para esta pessoa e vai olhar com outros olhos. Porque a Bíblia diz que se os nossos olhos, como é que é? Se os nossos olhos forem bons, não é isso, pastor? Todo o nosso corpo, mas se o seu olho for mau, todo o seu corpo será tenebroso. Eu sou para você do jeito que você me olha, e você é para mim do jeito que eu olho para você. Eu preciso olhar para você com o amor de Deus, e você olhar para mim com o amor de Deus, e a gente vai se dar bem, e o nome de Deus vai ser glorificado na nossa vida. A Bíblia diz, como eu estava dizendo, que o amor ele não dá o direito da legítima defesa. Eu gosto da história do profeta Eliseu, quando o rei da Síria atacava Israel, só que quando ele chegava, o rei de Israel, ele destruía todos os projetos do rei da Síria. Aí ele ficou preocupado, falou, tem um traidor no nosso meio aqui, eu preciso descobrir quem é. Aí alguém disse assim, não tem traidor aqui não, tem um profeta lá, Eliseu. Tudo que o Senhor planeja aqui, Deus revela para ele, e ele fica sabendo. Aí esse rei veio e cercou a cidade, queria pegar Eliseu de todo jeito. Eles eram um negócio interessante, porque ele faz uma oração e pediu para Deus cegar aquele exército inimigo. E eles chegaram até Eliseu e disseram, vem cá que eu vou mostrar o caminho para vocês, das pessoas que vocês estão procurando. E Eliseu conduziu aquele exército até a capital de Samaria, onde estava o rei de Israel. Quando o rei de Israel viram os seus inimigos dentro da cidade, era só matar todo mundo. E quando ele foi matar todo mundo, Eliseu disse, ninguém vai morrer aqui não. Você vai matar alguém que você pegou com a sua própria espada? Dá pão para todo mundo comer. E Eliseu fez um grande banquete, era inimigo. E a Bíblia diz que ficou 40 anos sem haver guerra, depois dessa atitude de Eliseu. É o que Jesus nos ensinou. Paulo que nos ensinou, na verdade. Se o teu inimigo tiver fome, dê pão para ele. Não é para dar chumbinho, irmão. Se ele tiver sede, dê água para ele. Porque você fazendo isso, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ele vai ficar envergonhado de você. Ele vai ficar envergonhado com o seu comportamento. O nosso grande exemplo da Bíblia, chamado José, notem vocês que esse rapaz, ele era de uma... Os irmãos dele, na verdade, não era uma verdadeira quadrilha, né? Não, aqui eram uns quadrilheiros. Perseguiu o menino, mas fez de tudo que eles bagunçaram a vida daquele rapaz. Novinho, 17 anos, jogou na cova, da cova saiu, venderam para o Egito, o menino ficou lá tantos anos, eu não sei quantos anos ficou preso e tal, depois foi caluniado, aquela coisa toda, mas um dia José dá a volta por cima, ele torna-se o primeiro ministro do Egito. Faraó disse para ele, eu só mando aqui, do trono para cima, do trono para baixo, ninguém levanta um pé sem falar com você. Deu tudo na mão de José, José agora é o primeiro ministro. Aí daí a pouco a fome chega até onde estão os seus irmãos, e eles saem da tua terra, vai até o Egito atrás de comida. Quando chega lá, encontra com José. Quando eles chegaram e se dobraram, José lembrou dos seus sonhos de tantos anos.
Aí José se fingiu de desconhecido, aquela coisa tal. Aí teve um que falou, você lembra que eu falei para vocês não matar o menino? Vocês mataram o nosso irmão, agora Deus está cobrando da gente e tal. E José estava entendendo tudo o que eles estavam falando, porque tinha intérprete ali, eles estavam interpretando o que eles estavam falando. E nesse emaranhado todo aí, José fez uma série de emaranhados, colocou o dinheiro no saco. Quando eles chegaram lá, ficaram com medo, acharam, falaram, rapaz, o cara já ficou estranho do nosso lado, e agora o dinheiro dele está aqui, o que a gente vai fazer e tal? Aí de repente a fome bateu na porta de novo, o pai, vai buscar comida, ele disse, vou nada, o homem lá ficou meio estranhando a gente e tal, aquela coisa toda e tal, e tinha um irmão dele lá preso, sequestrou, deixou lá e tal, porque ele queria ver o irmão mais novo dele, e foi um negócio muito sério. Aí ele acabou indo. Eles foram, mas aí José chegou lá, aquela coisa toda, aí arrumou mais um outro balaio de gato lá, colocou a taça no saco dos camaradas. Quando chegou no meio do caminho, falou, vocês sabem que o governador adivinha? Ele adivinhou que você lá, não, aqui não tem ladrão não, e tal, aquela coisa toda. Aí José traz eles de volta, e ele diz, prepara um banquete para esses varões que eu quero comer com eles. Só que egípcio e israelita não podia comer junto, porque apacentar ovelhas para o egípcio era abominação. Então José ficou numa sala separada. Quando eles vão comer, o primogênito mais velho comia 5 vezes mais. Queria ser primogênito para comer bastante, viu? E ele percebeu que no prato do primogênito tinha mais comida. Eles ficaram sem entender, mas como? Eles observam esse costume aqui, esse costume é da nossa terra, só que eles não estavam percebendo nada. Aí veio um pouco de exagero em quem traduziu, que diz que José chorou tão alto que todo o Egito ouviu. Na verdade, o coração de José estava explodindo de amor. Aí ele entrou na sala, ele não estava aguentando mais, ele entrou na sala e falou, gente, vocês sabem quem eu sou? Eles disseram, não. Eu sou José, o irmão de vocês. Eles se assustaram. Mas não se preocupe, tudo isso que aconteceu foi a mão de Deus para nos preservar. Haverá 7 anos de fome ainda, mas não se preocupe, que vocês vão ter pão, comida, casa, morada. Traz o papai, a mamãe, tudo para cá, que enquanto houver fome, eu vou cuidar de vocês. Só quem tem amor no coração é que pode tomar uma atitude dessa, gente. Isso não é para qualquer um, não. Alguém que te jogou na cova, que te humilhou, que te pisou, que fez tanta coisa errada para você, você ainda dá comida para esse camarada, você sustentar essa pessoa. Parece coisa de louco, né? O conselho que você vai ouvir, deixa de ser boba, menina, já passou por isso, ele vai fazer tudo de novo. A gente apronta tanto e Jesus continua sempre nos amando, né? Todo dia que eu vou orar, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, porque todo dia eu estou pecando. Ou você não peca todo dia? É de vez em quando só? Então, parabéns para você, porque todo dia eu peco, rapaz. Quando eu não peco por palavra, eu peco por obra. Quando eu não peco por obra, eu peco por pensamento. Mas a gente está sempre pecando. E todo dia a gente está pedindo perdão para Deus. E Ele tem uma paciência tão grande com a gente, por causa do grande amor que Ele tem por nós. Então, fica esse conselho aqui, para você produzir o amor de Deus no seu coração. Irmão, a mensagem do perdão, ela é abalizada pelo amor. E não existe uma mensagem mais linda do que a mensagem do perdão. Por que os casamentos hoje acabam? Porque nós estamos vivendo um tempo muito complicado, que tudo é descartável. As amizades não duram mais, casamento não dura mais. Qualquer coisinha as pessoas passam a nos odiar e não gostar mais da gente. Sabe o que é isso? É crise do amor. Se eu tiver um amigo, porque todo relacionamento passa por crise. Até no seu relacionamento com Deus, você já teve crise algum dia. Talvez até está em crise de relacionamento com Deus. Então, em todo relacionamento tem crise, mas quando a crise chega, não é para encerrar o relacionamento, para terminar, é para consertar, é para ajustar, é para mudar, melhorar, ver onde é que começou o erro e consertar esse negócio aí. Aí eu vejo aqueles casais que você vai tentar dar um conselho, ele fala, o amor acabou.
Aí, que amor é esse? Está igual lá no livro de Oséias. O amor de vocês é como o orvalho da manhã, que cedo passa, que acaba, termina assim de uma hora para outra. O amor ele se esvai assim, dentre os dedos. Que amor é esse? Então não era amor, porque o amor é forte. O amor, quanto mais o tempo passa, mais ele fica forte. É isso. Então nós estamos vivendo esse momento, essa crise do amor. Não é não é no mundo, não é dentro da igreja, é entre nós. Nós tínhamos que ser o maior exemplo de amor, porque aquela oração do Pai Nosso, né? Perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos. A gente não perdoa as pessoas e quer que as pessoas nos perdoem. Eu conheço a história de um irmão que ele orava, ele tinha uma raiva do outro irmão, ele falava assim, a oração dele era essa: Senhor, eu não suporto fulano, eu não suporto. Aí disse que um dia ele teve um sonho, Deus falou para ele assim: você tem que suportar ele como eu te suporto, porque ele também era insuportável. E na verdade é isso, rapaz, na verdade é isso, que possamos viver a excelência do amor. Notem vocês que o judeu estava caído lá, passou o sacerdote de largo, passou o escriba de largo, passou o levita de largo. Quem foi que socorreu aquele homem? Samaritano. Samaritano e judeu nem comunicação tinha, eles se odiavam. Os judeus odiavam o samaritano, porque era uma espécie de judeu misturado, mestiço, tinha aquela guerra, aquela briga, aquela confusão toda. Mas quando ele viu o seu semelhante caído, ele não quis saber se era judeu. Ele disse: ele está morrendo, é ser humano, é gente. Foi lá, colocou no seu ombro, levou na hospedaria, tratou as feridas daquele camarada. Foi assim que Deus fez com você. Ele não quis saber de onde você veio. Ele te pegou numa situação deplorável, Ele curou das suas feridas, tratou você. Hoje você está aqui e você pode glorificar a Deus, porque o bom samaritano investiu na sua vida quando não tinha mais esperança. Aleluia! Mas a gente muitas das vezes recebemos a bondade, quando chega a hora da gente fazer, a gente não faz, né? A gente não faz. Esse é o grande problema. E esse foi o tempo que Jesus, ele viveu com seus discípulos, sempre ensinando sobre o amor. Porque, irmão, aqueles 12 ali, tinham uns negócios meio sérios com aqueles camaradas, era complicado, viu? Eles eram complicados. É ser humano, é gente, né? O Pedro mesmo um dia chegou para Jesus e tal, porque ele era pescador, largou tudo para seguir a Jesus. Aí um dia ele estava preocupado, ele foi falar, ele falou: Senhor, eu larguei tudo para te seguir, o que é que eu vou ganhar com isso? Larguei tudo, só tinha uma rede, né? Mas tinha que largar tudo. Aí Jesus falou para ele: nessa vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Tá bom para você? Mas havia uma preocupação. Quando Jesus começa a falar, olha para os lírios dos vales, para os lírios dos campos, que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória e tal, basta cada dia o seu mal, aquela coisa toda. Ele estava falando da providência, porque eles estavam preocupados. É claro que começou um fuxicaiada ali, uma fofocaiada naquela coisa toda ali. Aí tinha um lá que um dia, ele mandou até a mãe conversar com Jesus. A irmã vem lá e fala com Jesus: ô mestre, lá no teu reino, será que o senhor podia fazer um favor para mim? Eu queria que o senhor colocasse um filho meu à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha as pretensões daquele camarada. Um camarada que tem uma pretensão dessa daí é um negócio complicado. É complicado. Então era esse tipo de pessoas que Jesus convivia. E no dia fatídico da vida de Pedro, quando Jesus ressuscita, ele aparece para as mulheres na boca do sepulcro, ele disse assim, o anjo disse, né? O mestre disse que vai para Galiléia, e diga para os seus irmãos que ele vai para Galiléia, vai falar com todo mundo. E ele frisou: diga também a Pedro. É claro que Pedro, quando ouviu aquela palavra, por que ele frisou meu nome? Tinha uma razão. O Pedro era o pior de todos ali, porque ele tinha negado Jesus. Pedro estava machucado no meio. Os outros, aquela coisa de ser humano, eu sabia que esse camarada ia dar mancada, eu tinha certeza que ele ia dar uma mancada, porque Pedro era o primeiro aluno da escola dominical, tudo ele respondia. Na ponta da língua ele respondia tudo, mas agora ele negou a Jesus.
Pedro ficou muito mal. Então Jesus frisou o seu nome. Só que Jesus aparece para todo mundo, apareceu para 500 de uma vez só, e nunca apareceu para Pedro. Aí no capítulo 21 de João, Pedro, desanimado, convidou mais uns discípulos que tinha lá, eu vou pescar, os desanimados foi tudo junto com ele. Aí eles se embrenharam no meio do mar e ficaram pescando lá, aquela pescaria sem graça, sabe? Foram lá, na verdade não estava nem a fim de pescar, estava querendo jogar a rede lá. E passaram a noite inteira lá, aquele desânimo total, que nem os peixes quis entrar na rede dele, tão desanimado que ele estava, que os peixes falaram, eu vou entrar numa rede de um cara desse, nada. Aí quando dá a madrugada, eles estão voltando, desanimados, não pescou nada. Aí na praia Jesus aparece. Já tinha feito uma fogueirinha assim, aquela coisa. Aí ele gritou, filhinhos, tem alguma coisinha para comer aí? Falou, não tem não, rapaz, a gente trabalhou a noite inteira, não arrumou nada e tal. Foi quando Jesus disse, joga a rede para a banda direita do barco. Só que o Pedro já tinha jogado a noite inteira, para todos os lados, não arrumou nada. Mas ele jogou. Quando ele jogou e puxou a rede, que ele percebeu que estava pesada, ele se assustou. Ele falou, quem é aquele camarada lá? Alguém disse, deve ser o senhor. Aí o Pedro mergulhou. Aí ele foi puxar a rede, disse que tinha 153 grandes peixes. Aí veio o Pedro para a beira da praia, todo sem graça, sem jeito, porque agora ele ia ter que encarar Jesus. Ele tinha que encarar Jesus. Quando o Pedro chega, Jesus pediu um peixe, dá um peixe desse aí para a gente jantar. Aí comeram o peixe, aquela coisa toda, aí é a hora da verdade. Jesus olha para Pedro e diz, tu me amas, Pedro? Ele disse, eu te amo. Pergunta a segunda vez, tu me amas, Pedro? Ele, eu te amo. Quando pergunta a terceira vez, Pedro já estava estressado. O Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus diz, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus disse assim, Pedro, eu tenho um negócio para te dizer. Até hoje você se cingia e você ia para onde você queria, mas a partir de hoje vão te cingir e vão te levar para um lugar que você jamais gostaria de ir. Jesus estava profetizando a forma como Pedro haveria de morrer para glorificar o teu nome. Por amor, Pedro, quando foi na hora de morrer, eles foram crucificar Pedro. Não está na Bíblia, quem diz isso é a história, é a tradição. Na hora de morrer, Pedro disse assim, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por amor àquele mestre que ele sempre amou. Só que Jesus sabia que Pedro lhe amava de verdade. Mas vocês sabem que muitas das vezes o nosso nível de amor por Deus, ele acaba esfriando. O amor, ele entra em crise. Ele entra em crise porque são tantas coisas acontecendo que a gente fica meio estressado, meio enjoado das coisas, mas assim, não pode ser assim não. Tem uma saída para você. É joelho no chão e boca no pó, e Deus vai restaurar o amor de Deus na sua vida, e o amor de Deus para com os seus irmãos. Nós devemos amar uns aos outros, irmãos, uns aos outros. O grande problema é que a gente, às vezes nós somos teimosos demais. Alguém chama de chucro, né? Um dia eu passei uma vergonha tão grande na minha vida, eu estou até com vergonha de falar da vergonha que eu passei também. Eu estava num ônibus, pastora, e de repente, quando eu vou descer, eu estava com uma pasta, o camarada fechou a porta do ônibus, e segurou a minha pasta, e eu correndo atrás do ônibus assim. Aí ele parou. Ah, pastor do céu, o Pedrão entrou em mim, falei, ele vai escutar um monte de desaforo agora. Eu fui lá na porta da frente, quando ele abriu, que eu abri a boca para falar umas bobagens para aquele homem, não era palavrão não, viu gente? Isso ia chamar de irresponsável, alguma coisa assim. Quando eu cheguei na porta, ele falou, o senhor me perdoa? A porta está com problema. Olha eu. Mas fui para casa com uma vergonha, irmão, falei, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu excomungando o pobre do homem, o defeito estava na porta. Ô gente, às vezes o defeito não está no outro não, às vezes o defeito está em nós. Às vezes o defeito está em nós, olha no espelho e perceba que o defeito está em você, e tudo vai ser diferente na nossa vida. Eu estava conversando com o Garcia hoje aqui, eu falei assim,
É complicado, né? Assembleano, traz um apóstolo que começa a falar de negócio de libertação, e um monte de pastor e obreiro numa convenção, aí fica todo mundo sem querer entender. Eu não me escandalizo, porque eu fiz muito culto de libertação. Eu fazia culto de libertação, não aparecia um pecador, era só crente. Aí eu comecei a entender que tinha crente que precisava ser liberto. Mas tem uns que acham que ele não precisa. O grande problema do doente é quando ele acha que ele não é doente. Porque o primeiro sinal da sua cura é reconhecer a doença. Mas a gente acha que não está doente, que não precisa de libertação. Irmão, tem tanta coisa na nossa vida que tem que sair, que Deus precisa arrancar. E é bom deixar Deus arrancar do jeitinho dele, porque Deus tem um jeitinho de arrancar. Agora, se a gente querer dar uma de rogado, querer estufar o peito, aí dói mais. Porque aquele negócio que vaso ruim não quebra, quebra sim. Deus quebra para fazer vaso novo. Ah, eu sou assim mesmo, irmão. Não, eu conheço a história de dois irmãos, eles moravam na roça, e os dois andavam juntos, eram muito amigos e tal. Aí, de repente, eles chegavam na igreja, um sentava desse lado, o outro daquele lado. O pastor percebeu, falou, tem coisa errada entre esses dois irmãos, eram tão amigos. O pastor chamou os dois para conversar. Aconteceu alguma coisa? Vocês estão brigados? O que foi? Falou, não, pastor, a gente era amigo, mas a gente brigou aí por causa de uma cobra. Por causa de uma cobra? É. A gente vinha vindo lá da roça lá, e passando debaixo de uma árvore, e vindo para a igreja, aí caiu uma cobra em cima de mim, e ele falou que era cascavel, e eu falei que era jararaca, e a gente brigou. Pastor, mas por causa disso? Oh, vamos se perdoar, gente, uma coisa tão simples, vamos nos perdoar. Ele falou, não, eu perdoo ele, mas que era jararaca, era jararaca. É ruim, irmão, essa coisa aí, não é? Negue-se a si mesmo. Não foi isso que Jesus disse? A gente tem que negar nós mesmos. Ah, mas eu estou com a razão. Sabe o que Jesus disse? Se você for oferecer a tua oferta e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, olha aí, vai lá primeiro e reconcilia-te com o teu irmão. E depois oferece a tua oferta. Você vai perceber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem raiva dele. Aí você vai falar, é ele que não gosta de mim, eu que vou ter que pedir perdão. Cristianismo é desse jeito, irmão. Cristianismo, a pessoa pisa no teu pé, você pede perdão para o cara. É difícil ser crente? Irmão, é meio complicado. Mas se a gente quiser morar no céu, meu irmão, o caminho é esse. Não tem outro caminho. E não vem com esse negócio, quando eu chegar no céu, eu já falei para Jesus, se aquela irmã for para lá, já vou morar num bairro bem longe dela, que eu não quero ver ela nem lá no céu. Não vai nem você nem ela, porque no céu não é lugar dessas coisas não, gente. Vamos consertar o negócio aqui, vamos consertar aqui e dizer, Deus, produza o amor ágape no meu coração. Ah, Paulo é o grande exemplo do cristianismo, né? O grande Paulo. Paulo teve problema com Barnabé, não teve? Os dois contenderam lá um dia. Oh, mas homem de Deus contendendo? Acontece, gente, alguns problemas, mas depois conserta, depois acerta. O João Marcos também não abandonou? Abandonou. Mas um dia depois Paulo falou, traz João Marcos, porque ele me é útil. Quer dizer que as arestas já tinham sido, tudo estava consertado, tudo já estava arrumado, irmão. Nós precisamos viver, porque não adianta, irmão, arruma um problema ali, não conserta, arruma outro lá, não conserta. É igual esse negócio de gente que fica mudando de igreja. Aí muda daqui com raiva, vai para outra lá, aí fica com raiva lá, fica mudando daqui a pouco. Aí, onde é que eu vou congregar agora, que eu estou com raiva de todo mundo? Eu tenho um amigo, ele contou para mim, falou, pastor, eu estava com agonia na igreja do meu tio, e eu falei, vou mudar daqui, essa igreja só tem coisa errada, vou visitar umas igrejas. Aí ele ia para uma igreja, chegava lá, aqui não vou ficar não, ia para outra, aqui não vou ficar não, aqui eu não vou ficar não. E se tem uma coisa que eu não fico feliz não, eu fico com raiva, quando chega um crente aqui, vamos apresentar o nosso irmão, sem ministério, o cara sai da igreja, não sabe nem para onde vai. Aqui não tem disso não, né? Lá em São Paulo tem. É o sem ministério. Mas fala, mas como é que a pessoa muda de igreja? Conversa com o pastor que vai mudar para a igreja e tal. Não, mas sai sem saber, sem rumo, sem lenço e sem documento, sem rumo. É mais ou menos assim.
Aí ele começou, vai numa igreja, tinha defeito, vai na outra, tinha defeito. Aí um dia ele chegou em casa e falou, rapaz, mas vem cá, eu já fui em umas 20 igrejas e toda igreja eu vi defeito. Espera aí, o problema não está na igreja, o problema está em mim. É eu que sou o problema. Voltou lá, pediu perdão para o tio e está até hoje congregando lá para a glória de Deus. Irmão, às vezes o grande problema somos nós. E uma das coisas, das maiores nobrezas de um ser humano é reconhecer que o erro está nele. Eu fui em encontro de casais e o palestrante falava assim: coloca aí 10 qualidades suas e 10 defeitos. Rapaz, a gente coloca um monte de qualidade, mas não consegue achar um defeito da gente. Você já fez esses negócios aí? A gente arruma um monte de qualidade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Aí, quando é na parte dos defeitos, a gente não tem um sequer. É o quê? Você? O seu defeito? Não, mas você sabia que as pessoas, eles acham que os defeitos dele é qualidade? Não, eu sou desse jeito. Eu falo é na cara. Parece que é legal isso, né? Às vezes você vai falar, você fala na cara para um crente, o crente é humilde, passa, mas você fala para um atribulado, o cara senta a mão na sua orelha, e aí? Pastor, eu tenho esse celular, faz tempo que eu tenho ele, mas ele está novinho. Aí eu estou lá na estação de metrô e tal, olhando aqui, passou um rapaz correndo, esbarrou, arrebentou meu celular. Aí tinha proteção e tudo, aí quebrou tudo aqui. Eu falei, foi a proteção. Quando eu fui puxar, quebrou, foi o celular todinho. E o cara foi embora. Aí cheguei na igreja e falei, pastor, o que aconteceu? Ele falou, e você não correu atrás do cara para fazer ele pagar? Eu falei, não. Ah, pastor, você é comigo. Eu falei, mas rapaz, aí eu vou lá, fazer o cara pagar. Os braços do cara dessa grossura. O cara me arrebenta a cara, quebra o celular e a minha cara. Mas você vai ficar com prejuízo? Eu falei, é melhor. Deixa para lá. Eu falei para ele, se Deus está querendo me testar para ver se eu estou crente mesmo, eu de paletó e gravata, fiquei quietinho, fui lá, aí fui mandar arrumar lá na 25 de março em São Paulo, na Santa Efigênia, arrumou, ficou novinho, está bonitinha, gastei R$100 só, não apanhei, ainda ganhei um ponto com Deus. Se Jesus voltar, eu vou para o céu. Pronto. Mas, irmão, perdoar é uma das coisas mais difíceis da vida. Perdoar não é fácil. Liberar perdão. A gente não deve liberar perdão porque a outra pessoa merece, mas é porque a gente precisa de paz. E você não deve deixar brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura, porque a raiz de amargura ela vai te matando aos poucos. Você está morrendo com raiva das pessoas e a pessoa está feliz da vida, prosperando e você se acabando, definhando, porque está dentro de você um ódio, uma raiva que não sai. Se liberta hoje, é a tua noite. Não faça parte dessa crise que está invadindo as igrejas. Fala, eu vou ser diferente, vou liberar perdão, vou receber paz, vou ser abençoado e Deus vai abrir as portas para a minha vida. No caso de Jó, a Bíblia diz que Deus abençoou ele quando ele orou pelos seus amigos, que não era muito amigo, né? Porque primeiro eles ficaram 7 dias, 7 noites com Jó, choraram até e não soltavam uma palavra. Depois de 7 dias, 7 noites, um olhou para o outro e falou, esse cara está em pecado, e foram embora, começaram a acusar Jó, aquela coisa toda. E Jó, aí Deus mandou ele orar, ele foi lá e orou. Se fosse você talvez, ou eu vou orar por esses camaradas, o camarada estava aí sofrendo numa prova danada, e ele ficou só me xingando, me acusando, eu vou orar por ninguém. Mas Jó orou e Deus mudou o cativeiro de Jó. Ore pelo teu amigo aí. Eu tinha um amigo que ele me fez uma raiva uma vez. Eu fiquei muito chateado com ele. Ele era muito meu amigo de mais de 40 anos. Era o único que me visitava quando eu estava lá naquela faculdade, sabe? Que para mim foi faculdade, que eu aprendi foi a ser homem. Aprendi a ser homem, que diz que lá é faculdade para o cara ficar pior. Não, eu fiquei melhor, graças a Deus. Porque o nosso sofrimento tem que nos tornar uma pessoa pior ou uma pessoa melhor. A gente que decide, e eu decidi ser uma pessoa melhor. Graças a Deus, eu estou melhor para a glória de Deus.
Então, aí alguém falou assim para mim, vocês agora são inimigos, né? Eu falei, inimigo não, nós somos amigos brigados. É diferente de inimigo, não é? Que nem nós dois pode a gente conversar, ter um debate que de repente eu fico chateado com o senhor, mas a gente não é inimigo, nós vamos ficar amigo, chateado um com o outro, só isso. É diferente, é igual a mulher. Você discute com as suas mulheres, não é discutir, é aquela coisa de casal. Aí você fica chateado com ela e fica um para lá, um para cá, porque lá em casa a ordem é essa. Quando a gente começa a discutir, um corre para lá e o outro corre para cá, para não virar confusão. Uma que eu não gosto de debater com mulher, que a pior coisa do mundo é debater com mulher. A gente não ganha debate de mulher. Vocês podem prestar atenção que os caras matam as mulheres por causa disso, porque homem não ganha debate de mulher. Mulher começou a falar, tá bom, meu amor, estou indo embora, aleluia, glória a Deus, Jesus é bom, e ó, fazer igual outro, pica a mula e vai embora, você vai ser vencedor. Porque você tem algum problema, e ela não é tua ex-mulher, ela continua sendo a tua mulher. Vocês só estão meio chateados um com o outro, né? E aquela coisa toda, é igual num relacionamento de amigos, acontece alguma coisa, ele não é teu inimigo, vocês são amigos, eu não quero saber dele nunca mais, e nem quero que ele venha na minha casa. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa, vocês sabem que o problema não está na pessoa, está aí na gente, porque nós criamos muita expectativa em descendentes de Adão, que já nasce com defeito de fábrica. E ser humano erra, ser humano falha, ser humano erra. Agora nós temos que ter a capacidade de perdoar as pessoas e fazer algo, e renovar esse relacionamento. Aí não ficar com aquele negócio, agora não dá mais para confiar, não. Já pensou se Deus um dia chegasse na gente, você pedisse perdão e ele falava assim, eu vou te perdoar, mas não dá mais para confiar em você, não. Como é que você se sentiria? Porque o amor ágape é isso. Presta bem atenção. Quando José, ele tem o seu primeiro filho, ele disse assim, ele colocou o nome de Manassés. Aí ele diz, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Esquecer. Ele esqueceu de tudo que ele passou na mão dos seus irmãos. Era para José ter muita mágoa, muito ódio, muita raiva. E depois ele cresceu, ficou bem, aquela coisa toda. Quando ele diz, Deus me fez esquecer, porque esquecer é difícil. A nossa mente, ela é um computador que grava as coisas a longo prazo. Quando você perdoa alguém, você vai lembrar dos males que a pessoa te fez, mas aquilo lá não te faz mal, porque você já perdoou. Lembrar é natural, é normal. Lembrar, ele me fez isso, mas está perdoado, então perdoou, você vai lembrar. Porque você não está com Alzheimer, então você vai lembrar. E depois a outra expressão que eu gosto, quando ele diz, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E todos quando falam que José cresceu, já vem logo a parte da prosperidade, mas José cresceu como homem, como ser humano, como pessoa. Porque às vezes nós crescemos na nossa vida profissional, como obreiros, a gente cresce, mas às vezes não cresce como ser humano, como crente, como gente, e Deus quer nos fazer crescer como crente, como gente, como irmão, ser irmão melhor, crente melhor, marido melhor, esposa melhor, filho melhor, cidadão melhor. Deus quer nos fazer melhor, e só no exercício do amor é que nós vamos nos tornar melhor. Quando uma vez o pastor, a gente foi cantar aquele hino lá, renova-me, ele falou, eu não gosto desse hino não, porque tudo que há dentro de mim, então quer dizer que eu só canto, está cheio de coisa ruim dentro de mim. Eu falei, dentro de você não deve ter não, mas no meu coração está cheio de coisa ruim, viu? Davi não disse isso? Em mim não habita bem algum, foi Davi que disse, gente. Paulo, quando ele escreve uma carta para a igreja de Roma, e não é qualquer um que consegue escrever uma carta daquela, ele começa dizendo, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas existe uma lei que combate contra a lei do meu entendimento, o bem que eu quero fazer, eu não faço, agora o mal está sempre diante de mim. E ele chegou até a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo disse isso, porque ele era ser humano, e ele errava, ele falhava, porque nós somos seres humanos.
Mas temos que seres humanos, amar as pessoas, amar de verdade, não é amor fingido, e a Bíblia diz que o amor seja não fingido. O amor fingido é pior do que o ódio, sabia? É melhor odiar do que amar fingidamente. Fingir que ama. O amor fingido é pior do que o ódio, e Paulo falou sobre isso. É melhor amar, porque se você amar, você não perde nada, você só ganha. Para terminar, que já é 8h15, acaba 8h30, não é isso? Da outra vez eu passei, agora aprendi, viu? Então presta bem atenção, quando João fala de Caim, ele começa a falar sobre, como você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão? Como é que você não ama seu irmão que você vê e ama a Deus que você nunca vê? Você ama ninguém não, rapaz, não sei o quê. Deus é amor e aquela coisa toda. Aí ele, não seja como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Aí a discussão de alguns teólogos, aí começa a falar, porque Caim, Abel ofereceu das suas ovelhas, e o Caim ofereceu alguma coisa da terra, porque era agricultor, e acho que foi por causa disso. Deus não recebeu a oferta de Caim, porque não tinha sangue, essa coisa de teólogo que fica discutindo, né? Eu já nem gosto de discutir muito. E aí começou essa discussão e tal, aquela coisa toda. Aí João vem e explica tudo, o que foi que aconteceu. Primeiro, os dois fazem uma oferta, mas a Bíblia diz assim, que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, porque Deus primeiro olha para o ofertante, para depois olhar para a oferta. O mais importante para Deus não é a sua oferta, o mais importante é você. Exatamente. Então, quando ele olha para Caim, a oferta de Caim podia ser aceita, porque ele ia aceitar a oferta de Caim, mas o problema é que o ofertante é que era ruim. O problema, o defeito estava no ofertante. Tanto é que quando Deus recebeu a de Abel e não recebeu a dele, ele ficou com raiva e falou, matou o irmão. E João fala sobre isso, que ele matou seu irmão porque ele era do maligno. Ele não era gente boa não, era gente ruim. Por isso que ele matou seu irmão. Então, irmão, Deus, eu falei isso pregando, que Deus está mais preocupado naquilo que a gente é do que naquilo que nós fazemos. E é difícil, irmão, manter uma vida de devoção. É difícil, mas não é impossível. Amar as pessoas, é complicado amar certas pessoas, certos seres humanos, mas a gente tem que amar. Não tem jeito, a gente tem que dar um jeito. Você pode não gostar de mim, mas você tem que me amar se você quiser ir para o céu. Você pode não ir com a minha cara, mas você tem que me amar. E amar, irmão, não é ficar grudado dentro da casa da pessoa o dia inteiro. Uma lambeção que eu nunca vi. Não precisa, não. Você pode amar de longe também, porque a Bíblia ensina isso, né? Aparta o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não venha se enfadar de ti e venha te desprezar. Não é verdade? Aí fica lá todo dia, não, eu amo aquele irmão, e fica lá todo dia, tá, e vai para lá, e vai para cá, e vem para lá, e vem para cá. Aí quando acontece qualquer coisinha, já não vai mais para lugar nenhum. Então não era amor, era uma obsessão. O amor, ele é inteligente, ele é sábio. O amor, ele é maravilhoso. Jesus andou com aqueles camaradas lá por amor, porque talvez nós não conseguiríamos andar com aqueles 12 ali não. Já pensou andar com um cara que Jesus fala, que diz os homens que sou? Alguém diz, o senhor é um dos profetas, o senhor é João Batista que ressuscitou, e você, Pedro, que diz que eu sou? O senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, Pedrão, quem te revelou foi o meu Pai que está no céu, não foi a carne. Aí o Pedro ficou todo cheio, 5 minutos, Jesus, vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer, vou pagar um preço. Pedro, não, isso não vai te acontecer não, tem dó de ti mesmo. Jesus, para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas que são da terra, só as coisas que são do céu. Pedro ali, se é outro crente, tinha desviado na hora, falava, sai fora desse cara, me chamando de demônio. Mas só que Jesus falou para o demônio, para trás de mim, Satanás, o Pedro pode ficar. O Pedro ainda servia, mesmo errou, mas servia, tanto é que serviu até lá na frente. Então, gente, fica esse conselho hoje aqui. Existe a crise do amor, mas deixa quem quiser viver em crise lá. Nós vamos viver o amor de Deus na tua íntegra, amém? Aplauda Jesus, muito obrigado, pastora.